Expressar o que pensamos em uma reunião nem sempre é fácil. Dar um feedback como oportunidade de melhoria traz angústia para alguns líderes. Ter conversas difíceis com companheiro, amigo, amigas, pais é outro grande desafio. Essas dificuldades começam dentro de nós e não adianta desenvolver técnicas e ferramentas antes de olhar para essas dificuldades. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os principais motivos que dificultam conversas difíceis. Tenho certeza que ao tomar consciência desses motivos, você poderá trabalhar dentro de você suas dificuldades e estar mais preparado, mais preparada para as conversas difíceis. Aproveite e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber novos vídeos como esse. Porque líderes têm dificuldade com conversas difíceis? É importante, porque eu percebo ser um grande desafio para a maioria dos profissionais. Escuto essa queixa com muita frequência. Preciso dar um feedback difícil, mas não consigo. Tenho que realinhar com a minha equipe várias coisas, mas não tenho tempo. Antes do final do mês eu me posiciono a respeito. É melhor minha assistente resolver isso. Desculpas muito usuais que disfarçam a dificuldade em ter essas tais conversas difíceis. Eu ousaria dizer que as pessoas estão com dificuldade de conversar. Quanto mais ter conversas difíceis. Por que eu digo isso? Parece que hoje as pessoas resolvem tudo por WhatsApp, enviando mensagens das mais diversas. Telefone virou coisa do passado, até para falar de coisas gostosas como afeto, amor, gratidão. Tudo se resolve por uma mensagem, ou ainda mais presente, as mensagens no Face, no Instagram ou no TikTok, de preferência com sticks e poucas palavras. Todo mundo fica sabendo, mas você não fala exatamente para a pessoa o que você precisa dizer. Então, já é possível identificar uma dificuldade, que é a dificuldade de expressão. E a gente também tem uma dificuldade incrível para se expor. Eu ouço isso com frequência dos meus alunos. Vocês sabem que eu dou aula na SPM, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, e muitas aulas são Zoom. E o que eles falam, né? Eles falam assim, prof, eu não abro a tela do Zoom e não falo. Sabe por quê? Porque eu não quero me expor, eu não sei o que as outras pessoas vão pensar ou vão comentar, então é melhor não. Então veja, exatamente por isso que escolhi refletir sobre a dificuldade com conversas difíceis e não na solução em como tê-las. Ou seja, eu quero partir da dificuldade interna e não na solução externa, porque antes de ir para o externo, a gente tem que ir para o interno. Quero deixar claro aqui que em nenhum momento eu tenho a pretensão de esgotar esse tema, porque como qualquer dificuldade, a gente está falando de algo muito pessoal e subjetivo. Então a minha dificuldade não é igual à sua. De qualquer forma, a origem precisa ser tratada, ou seja, primeiro importante a gente entender por que não temos as tais conversas difíceis e fugimos delas o tempo todo, gerando problemas significativos na vida. Os problemas que geramos são simples de entender. É como quando temos um cômodo sujo em nossa casa e não temos vontade de limpar de verdade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes acontece, né? Sabe aquele quartinho que você não quer mexer, aquela gaveta que você não quer mexer, etc. A gente dá uma limpadinha por cima e a sujeira vai ficando, vai engrossando a tal ponto que para limpar, quando é possível, por vezes precisamos muito esforço, produtos de limpeza muito fortes e que acabam danificando o próprio cômodo, a gaveta, ou seja o que for. E mesmo assim, às vezes, as marcas ficam para o resto da vida. É exatamente assim o que acontece com as conversas difíceis. Eu não falo hoje, eu não falo amanhã, eu não falo depois de amanhã, e as coisas vão se somando, sabe? Vai acumulando a sujeira. Acumula, que chega uma hora que para você resolver, o único jeito é você romper com a relação. Isso é muito triste. Tá? Mas
antes de qualquer coisa, nós precisamos conceituar um pouquinho o que é essa história de conversa difícil, né? Então, conversas difíceis são situações, aspectos sobre os quais alguém não quer falar, embora se sinta muito incomodado com o fato. Por exemplo, entender por que está sendo cobrado além das suas funções, dizer para o colaborador da insatisfação sobre o desempenho, demitir alguém e dizer o motivo pelo qual isso está acontecendo, dar limites para um par profissional que invade constantemente a sua área, dizer o que não gosta do comportamento do companheiro ou da companheira, fazer um pedido de algo importante, mais delicado, ou queixar-se a um vizinho sobre o latido do seu cão, do barulho que o vizinho está fazendo, etc. Acho que todos nós temos aqui vários exemplos, né? Eu acabei de passar por uma situação basicamente assim, que todo mundo ficou discutindo no próprio condomínio, uma questão absolutamente irrelevante, e que ninguém abriu a porta da sua casa e olhou nos olhos de quem estava com problema ou de quem precisava ser orientado, seja lá o que for. Então, isso acontece nas mais diversas situações. Em empresa, em casa, no condomínio, né? E nós vimos muito desse tipo de problema nas últimas eleições. Em vez de conversas difíceis, ataques pessoais, onde cada pessoa passava a expressar talvez questões muito mais internas dela mesma, problemas e desentendimentos antigos, guardados, né, vieram à tona. Né? Era aquela coisa que estava embaixo do tapete e veio. Isso tudo, que eu falei até agora, é para introduzir o ponto em que as pessoas geralmente estão relutantes em abrir uma conversa difícil por confundirem conversas difíceis com lavar roupa suja. Ou ainda, e o mais frequente, principalmente no universo corporativo, medo das consequências. Então, veja, a gente precisa entender que conversa difícil não é ataque pessoal. Não é querer tomar as dores do outro como se o outro fosse uma criança que precisa ser defendida e protegida. Conversa difícil é colocar às claras pontos de vistas diferentes, emoções que foram geradas de forma positiva ou negativa e, o mais importante, buscar uma solução conjunta. É assim que a gente precisa entender conversas difíceis. Mas então, quais são esses motivos internos? Quais são essas dificuldades internas? Então, a primeira dificuldade é a falta de objetivo. Muitas vezes algo incomoda, precisa ser dito, mas a gente não sabe mesmo o objetivo. E se não existe um objetivo claro, é muito provável que a conversa não existirá. Ou se for a termo, poderá ser leve demais, que não resolve nada, ou ser apenas a discussão de pontos de vista diferentes. Ou seja, não adianta nada. Então, antes de começar uma conversa difícil, veja qual é o seu objetivo, o que está por trás disso, o que eu quero. Eu quero melhorar o meu relacionamento, então eu vou falar em função disso. Eu quero melhorar o desempenho de alguém, eu quero melhorar o meu desempenho, eu quero evitar que aquele meu par invada a minha área e prejudique. É isso que eu tenho que ter na cabeça, esse é o meu objetivo. E entender, claro, o objetivo do outro, mas esse é um ponto crucial, porque muitas vezes a gente vai para uma discussão e não para uma conversa difícil. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilhe mesmo com aquela pessoa que de repente você precisa ter uma conversa difícil e com as outras também. E se você ainda não nos segue, aproveite para se inscrever e ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo!